Quem está aqui nos nossos estúdios para bater um papo sobre o setor hoteleiro no Distrito Federal é o Henrique Severien, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal. Henrique, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Henrique, a gente quer entender, a gente passou por momentos complexos recentemente aqui no Distrito Federal que afetaram, dentre outras coisas, o setor de turismo e, por conseguinte, o setor hoteleiro. A gente teve, óbvio, a pandemia. Na sequência, tivemos aí aquele momento todo de agitação por conta da posse presidencial, a despeito dos fatos que ao longo do caminho tentaram aí complicar a situação, né? Ameaças de bomba, enfim, tudo aquilo que acabou, de alguma forma, assustando talvez alguém que pudesse vir a Brasília. Mas deu tudo certo, só que depois tivemos o 8 de janeiro, também mais um baque aqui para Brasília. Como é que está a situação hoje do setor após esses eventos aí dos últimos meses, dos últimos anos? Ariane, eu diria que a situação está totalmente controlada, normalizada. Os dois fatos naquele período realmente assustaram a todos, principalmente aqueles que estão ali localizados, né? Os hotéis, os gestores, os colaboradores e os visitantes. Principalmente por serem fatos que não são corriqueiros na capital federal. Nós estamos acostumados a conviver com as manifestações, mas, porém, essas manifestações sem nenhum ato de violência ou vandalismo ou até terrorismo. E fomos surpreendidos, né, nesses dois episódios com situações inéditas que promoveram aí uma certa preocupação. E naquela altura realmente havia uma preocupação do impacto da imagem da capital enquanto destino turístico, sobretudo no aspecto de segurança. Mas no final das contas acabou se tornando dois fatos muito isolados. Curiosamente, uma situação ocorreu em função disso, né? Uma série de agendas políticas foram montadas em cima desses dois fatos, né? CPIs estão sendo instaladas, mobilizações partidárias estão sendo também tratadas, e tudo isso acaba colaborando para a intensificação das agendas políticas. E a intensificação das agendas políticas acabam refletindo de maneira muito positiva no setor hoteleiro da capital federal. É curioso, mas é o que está acontecendo. Imagino. Henrique, Brasília é uma cidade inicialmente setorizada, né? A gente tem os setores hoteleiros norte e sul, temos também hotéis ali às margens do Lago Paranoá, mas os hotéis foram se espalhando pela cidade, né? A gente tem ali na região do Parque Sul também alguns hotéis. Hoje há espaço para novos hotéis, espaços que eu digo, espaços físicos mesmo, aqui na capital federal? Olha, é importante ressaltar que nós temos aí pelo menos 10 empreendimentos, todavia, que se encontram com atividades encerradas. Então temos aí o Hotel São Peter, temos aí o Hotel Nacional, o Hotel Torre, o Aracoara, o Casa Blanca. Nós temos aí uma série o Hotel das Nações, que ainda não está operando, que até fica perto aqui da rádio. Nós temos uma série de empreendimentos que têm inventários expressivos, né? Hotéis com acima de 200 até 300 apartamentos que estão fechados, né? Então, antes de se pensar... Por motivos diversos? Por motivos diversos. Okay. Uns por questões judiciais, outros por gestão duvidosa, okay, ou eventualmente pertencente a algum grupo econômico que teve outras dificuldades e acabou afetando a própria gestão hoteleira. Então, respondendo a sua pergunta, se existe espaço? Sim, existe espaço. Nós temos aí os setores de clubes, eles permitem a implantação de meios de hospedagem. Existem clubes privados, né? Existem algumas projeções adquiridas por grupos econômicos que, se entenderem, podem construir ainda hotéis na cidade. Imagino que também nas regiões administrativas, Águas Claras, no Clube Bandeirantes, você consiga ainda implementar. O fato é que, para que isso ocorra, se faz necessário indicadores econômicos do setor que permitam um investimento dessa natureza, ou uma coragem, vamos dizer assim, de um empreendedor em lançar um produto capaz de competir com outros já instalados.
Anos atrás se falava aqui em Brasília sobre a possibilidade, inclusive havia um projeto de aumento desses hotéis menores aqui dos setores hoteleiros Norte e Sul, aqueles hotéis que ficam ali com 3 andares, 2 andares, e que ficam do lado de que não é o lado dos shopping centers, né? Nem do Brasília Shopping, nem do Pátio Brasil. Avançou esse projeto? Como é que está essa situação e possibilidade de aumento de tamanho? Eu me recordo dessa movimentação há anos atrás, e havia um pleito justificável por parte desses proprietários, no sentido de se aumentar o gabarito desses empreendimentos, visto que quando a cidade foi planejada e quando foi estabelecido esses critérios que delimitavam a altura dos prédios, havia mais ou menos uma ideia de que havia os hotéis mais altos, que iriam abrigar as autoridades, as comitivas, os visitantes de uma maneira geral, e os hotéis pequenos eram para as equipes de apoio, motoristas, choferes, e, enfim, mordomos, e por aí vai. E, no final das contas, isso é uma concepção totalmente ultrapassada. E, nesse meio tempo, uma série de situações foram surgindo relacionadas ao setor. Obrigatoriedade de adequação, desde acessibilidade, sustentabilidade, uma série de situações que requerem uma série de investimentos. Esses investimentos, para serem cobertos, se faz necessário você ter uma possibilidade de aumento de receita. E para que isso ocorra, você precisa ampliar o inventário. Porque não se discrimina de um hotel pequeno para um hotel grande o valor de um investimento para acessibilidade. Os dois vão ter que construir uma rampa, os dois vão ter que ter um balcão rebaixado, os dois vão ter que colocar banheiros adaptados, os dois vão ter que ter áreas de circulação para cadeirantes, sinalização tátil para deficientes visuais e por aí vai. No final das contas, o investimento é igual para os dois, só que um tem uma capacidade de receita muito maior do que a outra. Então havia realmente um pleito genuíno e, sobretudo, porque havia também a intenção de construção de mais hotéis. Eu me lembro também da polêmica da 901 Norte, se eu não me engano, onde se queria implantar um empreendimento gigantesco, a exemplo do que nós temos no setor hoteleiro sul. Então, se havia a necessidade de ampliação naquela época, inclusive muito justificado pela Copa do Mundo, por que não ampliar o gabarito dos hotéis de menor porte antes de se construir um ainda maior, né? Mas acabou esbarrando aí em questões relacionadas ao plano diretor da cidade. Exato. Mas acho que é uma discussão que pode ser levantada em breve. Agora são 8h44, a gente está conversando ao vivo com o Henrique Severien, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis daqui do DF. Henrique, a gente tem em média hoje quantos hotéis funcionando por aqui? Bom, na base da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal, nós temos mapeados 48. Eles oscilam porque uns saem, outros entram, uns fecham, uns interrompem a atividade, mas em torno disso. Nós temos notícias aí de mais de 180 meios de hospedagem. É uma interrogação, né? Responder a sua pergunta: quantos hotéis efetivamente o Distrito Federal, que não se resume apenas a Brasília, né? A gente tem que ir para fora, é uma pergunta que nós não temos como responder. Acho que a maneira mais fácil é a obtenção dos CNAES, através da Secretaria da Fazenda. Eles são capazes de identificar aqueles empreendimentos que operam como hotéis. Certamente irão encontrar empreendimentos que operam como hotéis e não têm CNAE de hotel. O que é o CNAE, presidente? O CNAE é o Código de Atividade Econômica. Okay. E aí ele se define como hotel, aparte hotel, motel, albergue, tem lá os códigos de atividade econômica. Mas, para se ter uma noção, nós fizemos um levantamento recentemente com relação à taxa de ocupação do Carnaval e precisamos, especificamente nesse período, nós sentimos a necessidade de aprofundar os dados e levantar o máximo de dados possível, saindo inclusive da base de dados apenas dos associados, e nós conseguimos aí dados de aproximadamente 7.200 apartamentos.
incluindo os hotéis em Águas Claras, ou no aeroporto, no Parque Sul, na região central, enfim, e eram apenas 44 hotéis. Olha aí. Henrique, a gente tem um dilema antigo também no setor hoteleiro de Brasília, que é a ocupação boa de terça a quinta e a ocupação caindo aos fins de semana, né? O grande esforço que se faz em Brasília de fazer com que esse visitante que venha por alguma demanda política ou nas embaixadas durante a semana, para alguma manifestação, que ele fique na capital do país ao longo do fim de semana. Mas, por outro lado, também a indústria hoteleira aqui em Brasília, não é uma exclusividade da capital do país, começa a explorar um tempo atrás e isso vai avançando, fazendo com que os próprios moradores de Brasília também sejam convidados a passarem um fim de semana com a sua família, num hotel. Como é que está essa equalização dessa taxa de ocupação durante a semana e nos sábados e domingos? Bom, é importante destacar que em 2022 nós tivemos aí o ano, podemos chamar o primeiro ano de atividade efetiva do Complexo Arena, né, que é o estádio Mané Garrincha. Esse equipamento foi capaz de promover uma agenda intensificada através de shows, de apresentações, de partidas de futebol e até de feiras e eventos, que acabaram suprindo ou preenchendo uma lacuna especificamente para a região central, para os hotéis que ficam na região central, e conseguiram equalizar essa discrepância que havia de ocupação entre os dias da semana e os finais de semana. Nesse momento agora, nesses primeiros 2 meses de 2023, acabou que ficou melhor ainda. Ainda que não se tenha nesses meses uma agenda tão intensa na arena, acabou que isso foi compensado justamente pela aquilo que eu falei logo no início, pela política. Então a gente está com uma ocupação bastante equalizada, não se percebe tanto essa discrepância, ainda que não seja um turismo de lazer e os outros temas que todos nós gostaríamos que fossem desenvolvidos na capital, como o rock, como o cinema, como a cultura, o arquitetônico, tudo o cívico. Isso ainda nós não conseguimos promover através desses temas um preenchimento de lacuna. Que está essa ocupação média hoje em Brasília, presidente? Em 2023 nós estamos com 52% acumulado os meses de janeiro e fevereiro. Okay. Usualmente a gente mal chega a 40%. Nós tivemos realmente um início de ano jamais visto na capital em termos de taxa de ocupação. Não vamos falar de área média. Que bom. Coisa boa. Henrique, vamos falar um pouquinho dos preços, que é uma coisa que sempre chama muita atenção, obviamente, dos consumidores aí da rede hoteleira. Anos atrás a gente tinha em Brasília as pousadas da W3 Sul, né, que acabaram virando um problema de polícia em muitos casos, mas ali também era uma opção de hospedagem para quem vinha para um tratamento no Saara, para quem vinha para Brasília e não tinha condição de arcar com uma diária em um hotel tradicional. Essas pousadas foram fechadas por decisão judicial. A gente tem hoje em Brasília opções de hospedagem em conta, baratas, para aquele universitário que vem conhecer Brasília pela primeira vez, para aquela pessoa que não tem uma condição financeira que permita ele ficar num 5 estrelas? Olha, preço é uma questão muito relativa, né? É muito importante a gente entender a composição de uma precificação hoteleira. O Distrito Federal tem um dos metros quadrados mais caros do país. O IPTU, que deveria ser uma taxa que não deveria representar tanto dentro de uma operação hoteleira, aliás, ela não representa na maioria das cidades do país, no Distrito Federal ela é quase absurda. Existe empreendimento no Distrito Federal que quando vai chegando o final do ano, e vai chegando a virada do ano, ele já está preocupado, porque a partir do dia 1º de janeiro ele já está devendo R$2.100.000 de IPTU. Então imagine uma conta dessa a ser paga antes de sequer dar um check-in. E é importante a gente refletir também que quando nós nos comparamos com outros destinos como São Paulo e Rio de Janeiro, especificamente em datas comemorativas, onde as pessoas vão de forma voluntária, elas vão lá para o Carnaval, vão lá para o Réveillon, isso inclusive no Nordeste, elas chegam a pagar até R$2.000 numa diária. E inclusive em períodos fechados, né? São os allotments, ou elas
compram 4 diárias ou não podem ir. Então, estamos falando aí de R$8.000, R$10.000, R$15.000 por um período de 4 dias. No Distrito Federal, isso não acontece, é importante destacar. Mas, logicamente, que em virtude do custo da cidade, o patamar de entrada, ele acaba não sendo esse tão popular como se imagina. Importante dizer que também vivemos um momento de inflação, né? Muita coisa mudou. É curioso que a gente ainda se depara com o cliente questionando o valor de diárias, por que um hotel de uma determinada marca, numa determinada cidade, está custando R$179 e aqui no Distrito Federal está custando R$320, como se fosse um valor exorbitante. Não é tão exorbitante assim quando a gente coloca a composição dos custos operacionais. Mas respondendo a sua pergunta, que seria se existe uma alternativa, é importante destacar, o albergue não está operando, que seria um empreendimento que atenderia a essa necessidade, como foi colocado. Mas os hotéis pequenos que nós falamos aqui, os mais baixos, eles praticam tarifas muito moderadas, dentro dos patamares que eu me referi às cidades de interior. Estão trabalhando aí abaixo de R$200 em diversos períodos. O turismo hospitalar é muito importante dizer. Realmente nós temos uma condição que é única no país. Nós temos um centro de excelência hospitalar que é público. E, portanto, ele vai atender a uma população que realmente é carente. Né? Pessoas que não têm condições de estar pagando por um transporte até hospedagem. Mas isso é uma condição única, porque o turismo hospitalar, de uma maneira geral, dentro de um contexto global, eu utilizo muito a referência de Londres. Londres eles exploram bastante o turismo hospitalar. Os hotéis que ficam em torno dos principais hospitais com tratamentos específicos para combate a câncer e determinados tratamentos, eles são exorbitantes, né? São diárias de R$5.000, R$6.000, o equivalente a R$5.000, R$6.000 a diária para o turismo hospitalar. A gente está finalizando aqui, o nosso tempo está estourando, Henrique, mas eu queria te perguntar qual é a visão que o setor tem hoje de plataformas com o Airbnb? Olha, o Airbnb, obrigado pela pergunta, o Airbnb, ele, no Distrito Federal, ele tomou um rumo totalmente desvirtuado. Né? O Airbnb ele surgiu a partir de um contexto de economia colaborativa. O que isso significa? Uma pessoa ela tem uma casa, ela saiu do mercado, resolveu sair do mercado de trabalho, ou ela continua no mercado de trabalho, mas ela tem tempo para gerar uma renda extra e tem alguma coisa dentro da sua casa, tem quartos sobrando e ele acaba inserindo esse imóvel dentro de uma plataforma para hospedar pessoas e servir o café da manhã e ter uma interação, ter um contato com esse cliente. O que aconteceu no Distrito Federal é que nós temos aqui uma série de empreendimentos que têm a características de apart-hotéis, né? Onde investidores adquirem uma série de unidades e destinam a administração hoteleira para uma bandeira. A bandeira tem um custo, tem colaboradores, tem exposição de marca, tem marketing, tem promoções, tem uma série de despesas e o proprietário descobriu que ele pode pegar essa unidade que ele adquiriu e colocar no Airbnb, se livrar de todo esse custo e não só. Ele não paga o ISS, ele não contrata formalmente um colaborador, inclusive contribui para uma atividade marginal, né, contratando pessoas sem carteira assinada, até em alguns casos abordando colaboradores que fazem parte da administração hoteleira para de alguma forma promover um serviço durante o seu período de trabalho dentro de uma unidade que ele adquiriu, de limpeza, enfim, promovendo um grande caos e colocando na plataforma Airbnb para locação. É curioso que a maioria dos países lá fora já tomaram uma atitude com relação a isso. Por exemplo, Portugal, você só pode colocar na plataforma Airbnb o seu primeiro imóvel. Você não pode ter 10 imóveis colocados na plataforma Airbnb. Por quê? Porque sai do contexto de economia colaborativa. É uma forma de se furtar do pagamento de tributos e, obviamente, não
contribuir para a cadeia produtiva como um todo, empregando pessoas com carteira assinada, promovendo aquecimento em toda a economia de forma correta e da maneira formal, como deveria ser. Aí, agora são 9 horas em ponto. Esse foi o Henrique Severien, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal. Henrique, obrigada. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Obrigado a vocês. Obrigado, Henrique.